Bom, a gente está aqui para dar continuidade ao webinar do mestrado profissional em Engenharia de Produção da Unesp de Guaratinguetá. Meu nome é Renato, sou professor do curso e estamos aqui para falar sobre o tema gestão de processos de negócio. E para isso, a gente tem aqui os mestres, né? Os mestres pelo curso, o Rafael Cigolo, né? E o Vitor Silvia Palácios. Eu vou pedir, né, para o Vitor começar falando sobre qual o objetivo geral do que foi o trabalho de dissertação no mestrado do Vitor e qual a relação com as atividades da organização que ele trabalha, né, que é a própria Unesp, né? Bom, Vitor, fica à vontade. Ok, professor Renato, bom dia a todos, né, Rafael. Agradeço primeiramente pelo convite em participar desse webinário, né, ter a satisfação de reencontrar o professor, que há um tempo a gente não se via, né, e também o colega Rafael, que a gente às vezes sempre está trocando figurinhas também sobre as nossas áreas de pesquisa, né. Inicialmente eu gostaria de me apresentar, né, ao público. Bom, meu nome é Vitor, sou servidor público, né, técnico administrativo aqui da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, que é a Unesp. Atuo no grupo técnico de registros acadêmicos da Secretaria-Geral, né. Neste grupo estou como responsável há um certo tempo, na universidade já há 11 anos, né. Eu tenho formações aí na área de logística, filosofia e gestão pública, e as minhas áreas de interesse, né, de pesquisa, residem aí no âmbito dessas formações. Eu acho que, para responder preliminarmente a sua questão, professor, eu gostaria de falar um pouco sobre as motivações, né, que fizeram com que a gente ingressasse no programa de engenharia de produção, né, no mestrado profissional em engenharia. Então, ela nasceu de uma iniciativa da Escola Unesp de Liderança e Gestão, né, onde buscava aprimorar, apoiar a formação de servidores técnicos, né, em nível de pós-graduação, e, ao mesmo tempo, constituir ali uma carteira de projetos que visavam responder a algumas demandas e problemas, né, nas suas mais variadas dimensões, pensando tanto dimensão administrativa, pedagógica, financeira e a gestão universitária em geral, né. Naquela oportunidade, tanto o meu projeto quanto o do Rafael foram selecionados, o que nos habilitou a participar do processo seletivo próprio do mestrado profissional em Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Então, em 2018, nós ingressamos no programa, né, tivemos ali a possibilidade, num primeiro momento, desse projeto ser aperfeiçoado, né, e pensando já ali as diretrizes que nós iríamos trabalhar ao longo dos 2 anos, né, que é o período que nós temos para realizar, um período relativamente curto, né, para um projeto dessa magnitude. Então tem que estar tudo ali, ter um cronograma muito bem definido. Isso é um ponto muito importante. Em linhas gerais, o trabalho também, os objetivos, eles foram, tanto os objetivos, questões de pesquisa, né, eles foram sendo aprimorados no início do projeto, com ali as contribuições dos seminários que nós participamos, dos professores, as contribuições do orientador, temos co-orientadores também. Isso, a gente tem uma visão muito ampla e diversos olhares, o que facilita bastante a gente entender e formatar muito bem o trabalho em si, a pesquisa, né. Em linhas gerais, a dissertação ela foi mapear e modelar processos de um setor administrativo, no caso que eu comentei da própria Unesp, né, pensando um programa, eu chamei de teórico prático de BPM. Para quem não está familiarizado com essa sigla, ela em inglês significa Business Process Management, gestão de processos de negócios. É uma área, né, uma das disciplinas
no âmbito da gestão de processos, né? E além dessa, pensar a gestão de processos convergindo com tecnologias digitais de informação e comunicação, né? E aí, dando destaque à tecnologia de certificação digital e também ao projeto do Ministério da Educação, denominado Diploma Digital. Nessa pesquisa, nós analisamos possíveis melhorias, né, na formalização dos processos, né, os processos antes que eram tácitos na cabeça das pessoas estão documentados, formalizados por meio do mapeamento, que é uma das primeiras fases da gestão de processos, né? E aí também, a partir disso, verificar ali os possíveis ganhos processuais de eficiência, tanto na operacionalização do programa, quanto da introdução das tecnologias que eu citei, num processo específico, no primeiro momento, um processo de emissão e registro de diplomas que está vinculado ao projeto do MEC, do Diploma Digital. A questão de pesquisa, ela buscava responder como, numa área administrativa, especificamente da Unesp, o mapeamento e a modelagem, né, de processo, utilizando a disciplina BPM e as tecnologias digitais, elas podem contribuir com a melhoria de eficiência e de gestão em geral. Essa questão da eficiência, ela é muito peculiar e muito pertinente na engenharia de produção, né? É uma preocupação da área em si, tanto no setor público quanto no setor privado, mas especialmente no setor público, porque ela está presente no artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece ali os princípios da administração pública, e que é o da eficiência, né? E nesse sentido, esse também, dentre as diversas justificativas, foi um dos pilares ali que compuseram a justificativa do trabalho, né? No âmbito ali do aprimoramento, novamente, da pesquisa, as disciplinas do programa, elas puderam subsidiar nós, né, alunos ali, a aplicar as teorias próprias da engenharia de produção e buscar verificar qual o melhor método para aquele objeto de estudo, né, e métodos específicos também, né, da engenharia de produção, e em especial nós aplicamos na dissertação o método de pesquisação, né. A pesquisação é uma espécie, ao mesmo tempo que eu estou ali buscando, né, produzir um conhecimento, esse mesmo conhecimento ele vai conduzir ali a uma ação específica. Então, o pesquisador ele tem um papel ativo no seu processo de pesquisa, ele no sentido de intervir na sua realidade. Ele vai buscar responder a questão e responder intervindo com soluções práticas para resolver aquele determinado problema, aquela determinada complexidade. Nesse aspecto, houve algumas ações no âmbito, né, a constituição de um grupo de trabalho de modelagem de fluxos, que eu já vou realizar, isso, uma formalização no âmbito, por meio de uma portaria do reitor, né. A partir dos trabalhos desse grupo, elaboramos um programa, que é o programa de BPM, que uniformizou e tentou dar uma coesão nesse aspecto da gestão de processos na universidade, e também aplicamos aí, né, de forma colaborativa, a capacitação e modelagem de fluxo. Na oportunidade, tivemos que capacitar o que nós chamamos ali de arquitetos de processos, né, que são as pessoas responsáveis por modelar os fluxos de processos das suas áreas, né. A gente entende ali, então, que a solução desses problemas, eles perpassaram diversas ações, né, essas ações que eu citei, ela se intensifica no estado profissional, porque ela tem essa vertente, né, de você tentar pegar um problema da sua realidade profissional e à luz da literatura existente, à luz dos métodos, a gente buscar responder, né, ele, pensando ali as linhas de concentração, as linhas de pesquisa do programa, né. Bom, os resultados que nós tivemos iniciais, né, como eu disse, foi a implantação do programa de modelagem de fluxos, né, antes disso, a implementação de um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho ele tinha uma característica multidisciplinar, com pessoas tanto da área de TI, da área administrativa, né, da área de controle interno da universidade, da área
de gestão documental, arquivística, e isso foi muito rico, né? Esse programa, ele teve uma publicação, né, e ele deu, como disse, uma coesão, uma linguagem comum, porque haviam pontos, ações específicas de gestão de processos de maneiras pontuais na universidade, né? A Unesp, ela tem uma característica multicamp, né? Ela está, de certa maneira, ali capilarizada no estado de São Paulo, temos 34 unidades, 24 estados, municípios, né? E isso, ao mesmo tempo, por ser uma característica, né, importante, mas também desafiadora, porque a gente precisa, de certa forma, criar ali determinados padrões para tentar garantir uma certa acuracidade, né, na gestão central da universidade, sobretudo quando a gente está pensando aí em governança, né, administrativa, em governança de processos, algo muito importante no atual cenário que nós vivemos, né, de mudanças constantes. Então, essas duas ações foram extremamente importantes e subsidiaram, como eu disse, a Constituição também de pensar medidas didáticos-pedagógicas para treinar as pessoas e introduzir uma cultura de gestão de processo na universidade, a partir dessa capacitação de modelagem de fluxos, né, que, como eu disse, é uma das primeiras fases ali da gestão de processo. Em seguida, a gente também utilizou um método, dentre os processos que nós estávamos analisando, no âmbito da Secretaria-Geral, o método HP para priorização, e dentro dessa priorização, selecionamos o processo, que é o processo de registro de diplomas, para introduzir ali o que nós chamamos de redesenho do processo, né? A gente modelou o processo como ele é, nós chamamos de as is, e depois modelamos ele, o to be dele, né, pensando ali as melhorias, sobretudo com a introdução das tecnologias no âmbito do projeto, do diploma digital, e no âmbito da certificação digital, que é uma tecnologia que utiliza ali criptografias, né, é uma identidade virtual das pessoas que têm esse certificado, que garante ali que determinadas transações possam ser realizadas no âmbito digital, de maneira segura, né? Porque ela permite que eu estabeleça não só a minha autenticidade, mas a integridade daquele documento, a irretratabilidade, né? Tenho ali também, é possível, de algum modo, ter uma rastreabilidade e pensar também, sobretudo, a validade jurídica, e aí a validade jurídica pelas leis brasileiras, né? Temos aí, em 2019, uma lei de assinaturas digitais que acabou corroborando ainda mais, né, pensar em transformar muitos dos nossos processos, é um desafio, né, que hoje são realizados de maneira mais física, né, e isso pensando prestação de serviço físicos, né, de atendimento, por exemplo, em processos digitais. Essa é a tendência no âmbito do que nós conhecemos, né, de transformação digital, e essas tecnologias vêm contribuir. É um desafio, e a gente entende que, por esses resultados, conseguimos ter um avanço considerável, né? Nós mensuramos os efeitos desse processo estudado e simulamos ele numa plataforma de simulação, que foi a mesma plataforma onde nós modelamos os processos, que é a Visage Modeler. É uma plataforma gratuita, a gente sempre fala que ela é bastante intuitiva, embora ela não tenha aí as grandes, né, identificamos ao longo do processo. No tocante à simulação, ela não se equipara, né, aos grandes softwares de simulação que nós conhecemos na higiene de produção, mas para o objetivo da pesquisa, nós conseguimos, à luz da introdução das tecnologias, simular como aquele processo, no âmbito do diploma digital, pensando aí a introdução do certificado digital, pensando assinaturas, um fluxo de assinaturas dos signatários do diploma pré-autorizadas, o que agilizou também sobremaneira ali o processo, conseguimos evidenciar melhorias de eficiência, com incremento ali, né, na produtividade, e aí pensando também em termos de tempo, né, na ordem ali de 76%. Vejam que uma vez ali o diploma assinado, né, ele vai direto
para a caixa de entrada do e-mail do aluno. Então, antes era um trâmite, que esse processo, como eu disse, era feito de maneira, a logística entre as unidades, né, e reitorias, 34, então vocês pensam, a gente tem unidades em Ilha Solteira, em Rosana, muito longe da administração central. Esses diplomas retornavam de maneira física, e eles, agora, em poucos instantes, né, eles acabam ali sendo encaminhado para o e-mail do aluno, com todos os benefícios, né, que isso advém. Além disso, também, a gente identificou ganhos ali em termos de recursos, né, a gente acaba pensando os recursos e alocando eles para outras atividades de gestão do próprio grupo ali técnico da Secretaria-Geral, né? Bom, eu fico à disposição para a gente dialogar, acho que o objetivo também é esse, né? Pensando também a minha pesquisa com uma relação muito íntima com a pesquisa que o Rafael fez, que ele vai falar um pouco mais com um aprofundamento, pensando ali indicadores, né? Mas, em geral, a gente conseguiu ali estabelecer uma visão com o BPM, com as tecnologias, uma visão holística e detalhada de parte da organização e também começar a introduzir uma cultura de gestão de processos mais solidificada, né? Não tão diversificada, dando uniformidade e aumentando o que nós chamamos ali de nível de maturidade em gestão de processos, né? Porque ele abriu outros diversos leques, né? Porque, como eu disse, a modelagem, ela é uma das primeiras etapas, então ela abre também gaps de pesquisa para você buscar entender, por exemplo, como a gente dá continuidade a esse programa, à luz da cultura da organização, né? Como a cultura ela influencia nesse aspecto. Esse é um problema, né? Porque, sobretudo porque a gente tem aí de 4 em 4 anos mudança na gestão, então a gente tem que introduzir isso como um projeto da universidade em geral, né? De governança da universidade, porque ele precisa ser desenvolvido a longo prazo. E ele vai abrindo outras perspectivas, pensando, por exemplo, a gestão da informação, pensando a gestão do conhecimento. A disciplina de BPM, ela é uma disciplina interdisciplinar, né? Ela vai trabalhar com a gestão, volto a dizer, do conhecimento, da informação, com sistemas de informação. No âmbito dos sistemas de informação, uma tecnologia muito está sendo introduzida também na universidade, o Business Intelligence, que é o BI, né, que você vai tentar buscar ali uma melhor tomada de gestão a partir dessa mineração dos dados que a universidade gera. E não é pouco, né? Do tamanho da Unesp, são muitos dados ali que precisam ser organizados para uma melhor tomada de decisão. Por hora é isso, né, que eu gostaria de enfatizar em relação ao trabalho, professor, e passo a palavra para você, fico à disposição para a gente interagir. Muito obrigado. Legal, Vitor. Deu para perceber que o seu trabalho de mestrado estava muito relacionado a projetos da própria universidade, né, da própria organização que você trabalha. E isso é um aspecto, sem deixar de lado a teoria, a parte conceitual, né? Acredito que o seu trabalho contribuiu muito para a Unesp, principalmente no processo específico que você trabalhou aí no mestrado, né? E lembrando, né, que só reforçando, conforme você falou, esses trabalhos de gestão de processos dentro da universidade continua, né, a se expandir, e o Vitor, que trabalha na reitoria, pegou um desses processos para servir como estudo, um processo crítico, né, relacionado ao diploma. E agora eu queria deixar o Rafael falar né, sobre o trabalho dele, né? O Rafael trabalha numa das unidades da Unesp, né? Que é a unidade de Bauru, mas tem uma experiência grande, né? Porque trabalha em várias comissões dentro da Unesp, desde, né, das comissões, claro, dentro de Bauru, mas também as comissões
centrais lá da Unesp e tem uma vivência, uma experiência muito grande. E gostaria que o Rafael falasse sobre o objetivo de trabalho dele, né, dentro de gestão de processo de negócio, e como que ele se envolveu também com os trabalhos desse grupo de modelagem e gestão de processo de negócio da reitoria, né? Rafael, fique à vontade. Eu queria agradecer, primeiramente, também ao convite, né? Agradecer ao programa, professor Renato, cumprimentar o Vitor. A gente trabalha hoje, acredito que hoje o trabalho do grupo de modelagem dá para se dizer que tem muito vínculo com o que a gente fez, com a existência do mestrado profissional até, que eu acho que isso que desperta um pouco da visão de processo, que foi possível a partir daí a gente levar isso em discussões dos colegiados, o Vitor apresentar na reitoria e poder criar... Ele meio que hoje é um dos líderes desse movimento de modelagem de processo, e eu acho que despertado por conta disso. Me apresentando, me colocando, né, meu nome é Rafael, eu hoje estou na diretoria técnica acadêmica da Faculdade de Engenharia em Bauru, e já participo há alguns anos dos colegiados centrais, e já trabalhamos indiretamente, né, professor Renato, antes do mestrado com alguns processos, com modelagem de processos aqui, na época que eu era supervisor de seção. E com essa pequena experiência que eu tinha, e a experiência que eu tinha nos órgãos colegiados, os processos de tomada de decisão na faculdade e na universidade como um todo, me despertou uma preocupação quanto a um ponto futuro, né? Talvez já pensando na governança dos processos, de como que a gente conseguiria priorizar as melhorias dos processos, né? O Vitor citou que ele usou o AHP para priorizar o grupo de processos que ele tinha na área dele. Mas quando a gente fala de processos escolhidos normalmente em grupo menor, os próprios indicadores de performance dos processos podem ajudar a priorizá-los. Mas quando a gente fala num escopo maior, que seria o escopo da universidade, pensando que em breve, espero que tenhamos muitos processos já modelados, a gente tem diferentes tipos de indicadores de performance e a gente também trata de uma tomada de decisão de categorias diferentes, de áreas diferentes. Então, existe como em qualquer organização, existe uma disputa interna por recursos também. Então, tem cada um puxa um pouquinho para o seu lado. Então, a ideia era como que a gente faz um modelo que sirva para ordenar e priorizar os processos da organização como um todo, né? Então, esse foi o principal objetivo. Para isso, foi necessário identificar quais que eram os processos já mapeados e ver quais que eram os indicadores de performance que eram utilizados para controle desses processos. E aí, diante disso, e com o embasamento do guia de mapeamento de processo, o guia do BPM, né, o CBOC, a gente foi proposto uma categorização desses indicadores, né, desses indicadores de performance, para se criar, normalizando esses indicadores, se criar categorias, que seriam os indicadores chaves que serviriam para todos os processos, né? Então, a gente tem um indicador-chave de processo, de qualidade daquele processo, para a gente ver quais que são os processos que têm mais dificuldade, ou que tem maior defasagem quanto ao medido e o esperado, para que se ganhe uma atuação maior, ou que se tenha uma atenção maior da organização nesses processos. Ele é um passo um pouco à frente
do que o que a gente está na realidade, né? Até a gente conversou um pouco, a gente conseguiu fazer isso com os modelos que já existiam, né? Só que eram poucos e eram poucas sessões diferentes. Então, a gente conseguiu categorizar dentro das categorias propostas no CBOC em 5 categorias, né? Indicadores de qualidade, tempo, flexibilidade, indicadores financeiros e indicadores de capacidade. Conforme o número de processos foi aumentando, essas categorias precisaram aumentar, e isso aumenta a dificuldade de aplicação do método. A gente usa o HP justamente porque ele é uma forma da gente colocar no quantitativo algumas questões que são subjetivas, algumas questões de percepção que não são mensuráveis, né? O método permite isso. Só que quando a gente aumenta muito a categoria, aumenta muito a dificuldade de fazer isso, né? Mas capacidade computacional nos ajudaria muito nisso, né? Então, assim, hoje, o trabalho do grupo de modelagem está num nível de enculturação do processo de modelagem. Hoje, os processos que a gente recebe por demanda, às vezes externa, de melhoria, e até de força legal, estão sendo priorizados, né? Mas eles entram dentro do modelo e eles são ordenados para que, no momento que a gente tiver capacidade de tratar o todo, a gente saiba onde a gente começa, ou onde que merece mais atenção, né? Então, esse foi o ganho do projeto, mas eu acho que isso vai ter mais força no futuro, né? Hoje ainda é individual de diretorias. E por uma questão, assim, só por coincidência, essa semana eu acabei de fazer o mapa de processos de negócio da área, e só para ter uma ideia quantitativa, a gente dispara em Bauru, na divisão acadêmica, 233 processos por ano. São muitos processos. Boa parte desses processos já estão formatizados, já estão com indicadores muito bons, não tem muito que a gente trabalhar com a tecnologia e o recurso que a gente tem hoje, mas muitos deles não estão no papel ainda, são processos que não foram sequer informatizados, né? E desde que a gente entregou o trabalho e começou o processo de fluxo, do trabalho de modelagem de fluxo, a gente já teve aqui pelo menos 50 processos informatizados, né? Com pessoas que fizeram o curso e que puderam aplicar isso no seu dia a dia e nos ajudar a caminhar para isso, junto com ferramentas do pessoal da informática que nos ajuda a alguns tipos de processos mais operacionais utilizar uma mesma ferramenta, né? Então, a gente teve um ganho bem, bem importante, eu acho, com a implementação não só do grupo de modelagem, mas da visão de gestão por processos na universidade. Porque a partir do momento que essa portaria foi implementada, os problemas que surgiam eram encaminhados para ser solucionados a partir de uma visão de gestão de processos. Às vezes a gente tem uma demanda até maior do que a gente consegue atender como grupo, porque infelizmente a gente ainda não tem pessoas dedicadas somente para isso. A gente tem um grupo que tem várias outras funções. Mas, mesmo assim, a gente caminhou bastante, acho, na universidade, essa visão de gestão por processo. O grupo hoje de gestão de dados traz um avanço maior, porque a gente hoje tem a possibilidade de ter os nossos dados todos num lugar só, né? Porque a gente tinha várias bases de dados, para a construção de indicadores era bem complicado. Agora a gente tem tudo num lugar só, um repositório só, e tem a ferramenta de BI que nos ajuda a fazer isso mais automaticamente, a gente não precisa fazer na unha, né? Então, estamos encaminhando bastante positivamente para isso, embora a gente tenha consciência de que ainda falta bastante para caminhar,
e mais pessoas talvez estudando e entrando no programa, indo para esse caminho, nos ajudaria bastante, né, Vitor, esse professor? Certo. Não, com certeza é um desafio, né, implantar a gestão de processo de negócio em instituições ou empresa privada. Agora, como vocês disseram, né, numa organização pública do tamanho da Unesp, é um desafio maior, com certeza, né? E acredito que o trabalho de vocês, né, foram muito importante, né? Aliás, até eu acho que a gente está encaminhando para o final do webinar, né? Terminando aqui, ainda não, né? Mas A quase gente fala terminando bastante. nosso tempo. Eu gostaria que vocês, né, falassem sobre o que significou o mestrado profissional para vocês, né? Não só em termos, quem falou muito do trabalho de vocês dentro da universidade, mas também pessoalmente, em termos de formação. Vitor, você poderia fazer algum comentário? Sim, antes eu gostaria de comentar um pouco essa questão que o Rafael colocou, né, de dar amplitude para o nosso trabalho. A gente sabe que os trabalhos, os projetos, eles têm são projetos que têm início, meio e fim, né? E a gente, enquanto estava focado neles, nos dedicávamos, não que nós não estejamos dedicados, mas é essa questão de ter pessoas, né, de você institucionalizar isso de uma forma mais robusta na universidade, realmente é um desafio, porque a gente não consegue dar amplitude, né, porque cada um tem as suas outras atividades para fazer, e isso é um problema, né, dar amplitude às demandas que necessitam da gestão de processo, de tudo aquilo que a gente construiu e plantou, né, acho que é uma semente muito importante, mas esse é um problema. Em relação aos aspectos, eu tinha comentado na minha fala sobre os aspectos mais, né, dos benefícios profissionais, isso é muito importante quando a gente, na verdade, eu acho que eu e o Rafael somos, de uma certa forma, fomos privilegiados, porque nem sempre a gente estuda ou pesquisa aquilo que a gente está trabalhando, né, profissionalmente, diretamente. Então, isso foi um ponto muito positivo que nos motivou internamente, né? Então a gente estava diariamente lidando com isso porque fazia parte do nosso dia a dia, né? A pesquisa e a nossa profissão em si. No âmbito profissional, né, o título de mestre, né, em engenharia de produção, ele também nos habilita a um campo da docência, né? Tanto até mesmo da docência universitária, mas também pensando ali o ensino profissionalizante, né? Pensando ali a mediação pedagógica para a engenharia de produção, né? Pensar mais nessa questão mesmo didático-pedagógica, né? Atuar nessas outras frentes de trabalho, né? E pessoalmente, né? Então isso enriquece muito a nossa formação, abre um leque nesse sentido. Pessoalmente, eu acho que a engenharia de produção também é algo que a gente leva até para a nossa vida pessoal, né? A gente acaba pensando processos que às vezes nem estão impactando, a gente acaba, quando a gente vai demandar a prestação de um serviço, a gente começa a pensar como que aquele serviço ele poderia ser melhorado, né? Como aquele produto ele poderia, aquele fluxo, a gente pensa aí, tá, hoje acabamos de ter aí a Black Friday, né? Pensando na logística das entregas desse produto, né? Das grandes varejistas aí, algo que a gente sempre tenta fazer uma reflexão crítica sobre isso também pessoalmente, assim, né? Então, também, assim, foi muito enriquecedor nesse sentido. Rafael? Certo. Rafael, poderia fazer algum comentário? Sim. Eu acho o Vitor tocou num ponto importante. Eu acho que é legal a gente ressaltar também que, por conta do mestrado, tanto eu quanto o Vitor, a gente também teve a oportunidade de fazer um curso de especialização em educação. Então, assim, a gente teve um ganho, acho que duplo, né? E eu já havia atuado na docência, voltei a atuar depois também do mestrado por um período, e a gente teve a capacidade, inclusive, de trabalhar, isso aí é profissional e pessoal,
mas trabalhar na elaboração de cursos e conteúdos para os nossos colegas aqui, né? Porque eu senti, para mim traz uma satisfação pessoal poder compartilhar os nossos conhecimentos. E uma das coisas que eu senti maior dificuldade na implementação de algumas questões que a gente preconizou, até pelo curso de modelagem e tudo mais, é que faltava muito conhecimento formal para os nossos colegas, então eles tinham alguma dificuldade de entender até o que a gente estava propondo, né? Então, o grupo de modelagem, antes de eu entrar, eles organizaram um curso de modelagem, eu ajudei na finalização ali com os pitacos, mas aqui também, internamente na unidade, eu pude desenhar um curso de introdução à administração pública, né? Até o professor Rodrigues, que foi nosso orientador, gostou da proposta, acabou pedindo para fazer a aula inaugural, fez uma aula inaugural para a gente. E aí a gente consegue ver, quando a gente passa esse conhecimento para os colegas, o quanto que, por mais que eles tenham medo e resistência no início, eles conseguem enxergar as vantagens desse conhecimento e dessas ferramentas. E aí isso desenvolve o trabalho, isso traz satisfação profissional, porque desenvolve o nosso trabalho como um todo, e pessoal, para a gente poder ter condições de contribuir, né? Porque isso é uma formação que não vai usar só aqui, é uma formação que eles vão usar para a vida, né? Então, para mim, isso é muito rico, e o treinamento que a gente teve no mestrado de aprender a pesquisar, e também saber como passar isso, foi fundamental, né? A gente não teria essa capacidade se não fôssemos treinados nessas habilidades no mestrado. Eu acho isso importantíssimo. Bom, o que eu vejo que para vocês abriram várias oportunidades e perspectivas, né? Não só pessoalmente, mas para a organização também. Só fazer um comentário, eu acho que o trabalho de vocês, na verdade, vocês fazendo mestrado, acho que foi um ganha-ganha, né? Tanto para o curso como também para a própria Unesp. Então, a dedicação de vocês ao mestrado, entendo que teve um retorno, né? E gostaria de dizer, né, que a gente não tem muito tempo, além da dissertação de vocês, né, que está no repositório da Unesp. Gostaria de dizer que foram publicados, né, artigos em congresso nacional, internacional, né, e espero que vocês, né, tenham sucesso na continuidade desse, conforme eu disse, né, desse desafio de levar a gestão de processos dentro da Unesp. Gostaria de agradecer, né, a presença de vocês dois, né? Dizer novamente que foi muito bom trabalhar com vocês, e fica aberto aí para vocês fazerem uma palavra final. Pode ser, Vitor? Eu que agradeço, professor, agradeço novamente esse convite aqui para a gente estar relembrando aí, né, todos os caminhos que nós percorremos. Agradeço, né, reitero os agradecimentos a você, que foi uma pessoa importantíssima aí na orientação, né, dos percalços que a gente vai encontrando ao longo da pesquisa, mas que vai se resolvendo também, né, e também satisfação reencontrar aí todos nesse momento, e agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Rafael? Também tenho só a agradecer. Lembrando que a gente passou por um momento complicado, porque a gente terminou o nosso trabalho durante a pandemia. O desenho que eu tinha de entrevistas presenciais teve que ser redesenhado. E a paciência que o senhor teve em nos readequar, né? Readequar esse meu prazo, inclusive, que eu precisei mudar algumas vezes, foi importantíssimo para que a gente conseguisse concluir o trabalho.
da forma que foi possível e a gente vai continuar, né, professor? A gente está aqui, somos vizinhos de prédio e temos projetos em conjunto aqui para ajudar nessa implementação, pelo menos na unidade e depois na Unesp. Rafael, Vitor, o mérito são de vocês, e vamos continuar trabalhando sim, tá ok? Bom, agradeço novamente a participação de todos e um até breve aí. Até mais. Até mais, professor.